Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI, com grande alegria, está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Esse horário aqui na Rede Século XXI é horário que a gente conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. E hoje, certamente, será um desses casos, inclusive uma festa importantíssima na igreja no último domingo, que é o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre Jesus Cristo, Rei do Universo, essa solenidade, como nasceu na igreja, em que contexto nasceu na igreja. Vamos entender um pouco mais disso tudo, viu? Boa noite, Padre Guido. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Diácono Eire. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno, desejando para cada um de vocês muita paz e muita serenidade. Estamos aqui no nosso trabalho com tanta boa vontade de transmitir a doutrina cristã que enriquece não somente a nossa cultura religiosa, mas o estilo da nossa vida cristã. Vamos lá, Padre Guido. Sim. O nome correto da solenidade no último domingo é Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Sim. Tem um contexto importante quando ele foi instituído. Explica pra gente onde começou essa festa. Certo, a celebração da solenidade de Jesus com este título, Jesus Cristo, Rei do Universo, foi instituído pelo Papa Pio XI no ano 1925. Certo. Com esta solenidade termina o ano litúrgico. Para a Igreja, prezados amigos, o ano inicia com um período de 4 semanas completas e que antecede a solenidade de um nascimento de Jesus, o Natal. E termina com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Portanto, de anteontem nós celebramos este domingo solene. No próximo domingo iniciaremos o ano litúrgico novo. Assim, o senhor já respondeu então a pergunta que eu iria fazer. Se no último domingo foi o último dia do ano litúrgico, o último domingo do ano litúrgico, melhor dizendo, hoje, por exemplo, terça, quarta, quinta e sexta-feira, já estamos no tempo litúrgico novo? Não, Diácono Eric, estamos ainda no ano que está para terminar. Certo. O ano inicia domingo próximo, com a Santa Missa também válida, pré-festiva, do sábado à noite, sim. Que onde inicia para valer o Advento. O Advento. São 4 semanas completas e depois celebramos o nascimento de Jesus. Ô, Padre Guido, mas no ano 1925 muita coisa estava acontecendo, especialmente na Europa. Né? Sim. O crescimento de alguns regimes totalitários, inclusive isso faz parte do que depois vai chegar até no seu ponto máximo na Segunda Guerra Mundial. Estou falando do nazismo, estou falando já do advento do fascismo e também do comunismo. Desde 1917, já na Rússia, Lenin já tinha tomado o poder. Então, em 1925, esses 3 grandes problemas do século XX, esses regimes totalitários, já dedicamos um programa, inclusive, exclusivamente sobre a relação da igreja a esses regimes totalitários, mas, enfim, a coisa não estava bem, não. Né? Isso tem a ver com a instituição dessa festa? Sim, Diácono Eric, exatamente. O Papa estava notando que, depois dos horrores da Primeira Grande Guerra Mundial, que tinha terminado no ano 1918, havia não somente uma grande confusão em toda a Europa, mas estava tomando pé, digamos assim, partidos políticos que depois se tornariam regimes, quais o nacionalsocialismo, mais conhecido como nazismo, certo, na Alemanha, o fascismo na Itália, com um objetivo horrível, qual? De idolatrar a pessoa humana. E os fundadores desses partidos e desses regimes totalitários eram quase que adorados como deuses, desculpe a expressão. Isso aconteceu com Hitler, aconteceu com Mussolini, aconteceu com Lenin, depois com Stalin também e tantos outros. Quer dizer, a figura do líder, em alguns casos do próprio ditador, quase que substituía a figura de Deus, Padre Guido? Sim, e este perigo, Diácono Eric, não era uma novidade. Já encontramos até nos primeiros séculos da vida cristã o mesmo desafio. Os imperadores romanos que eram considerados como deuses. Certo. Se depois olharmos na história, este mesmo fenômeno já no Antigo Egito. O faraó era considerado como um deus. Agora, a Igreja, através do Papa Pio XI, colocando como grande solenidade Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei do Universo, fez questão de apresentar o verdadeiro Rei do Universo, que merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Quer dizer, apesar de uma coisa óbvia, né? Porque
Não começou a partir de 1925 a ideia de Jesus Cristo Rei. Você vai explicar para a gente na sequência. Certo. Mas repetir o óbvio naquela oportunidade tinha um peso muito importante diante de todo esse contexto que o senhor já colocou, né, Padre Guido? Jesus, em muitas oportunidades, inclusive, se coloca como o próprio rei. Sim. Né? Então, o embasamento bíblico não é difícil de achar para essa solenidade, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, no magistério de Jesus, nós notamos que frequentemente ele apresentava o seu reino, mas deixando bem claro que o reino dele não era deste mundo. Certo. Inclusive, Diácono Eric, até naquele processo sumário e sem nenhuma defesa que Jesus enfrentou na última e mais dramática noite da sua vida, diante até da autoridade máxima de Roma, que governava a Palestina, representada esta autoridade por Pôncio Pilatos. E este homem, Pôncio Pilatos, perguntou, mas você é mesmo um rei? E Jesus respondeu, você mesmo está dizendo, eu sou rei. É bonita essa expressão dele, né? Na qual, lá em João, né, Padre Guido? João, capítulo 18, versículo 36. 36, sim. É onde ele diz que o reino dele não é deste mundo. Não é deste mundo, né? Não é daqui, ele fala, Jesus. Não nem todo mundo entendeu isso naquela oportunidade. Mas eu só queria lembrar, Padre Guido, como eu estava dizendo anteriormente, é muito antigo, né, que a igreja reconhece Jesus como rei. Se a gente olhar nos ícones orientais, especialmente os bizantinos, tudo que diz respeito a Bizâncio, rito bizantino, ícone bizantino, diz respeito à cidade de Constantinopla, atualmente Istambul, que é aquela cidade que ficou sede, né, ficou como sede do Império Romano no Oriente e, portanto, teve uma grande relevância no início da igreja. Tem pra gente aí, diretor? Coloca pra gente aí, por favor, Fernando. Nosso diretor Fernando vai colocar pra gente. Tá aí, ó, o ícone de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tá claro, né? Esse tipo de pintura, né? Agora acho que entrou a imagem de outro bispo aí, né? Mas na sequência, volta pra gente aí, por favor, Fernando. Esse tipo de pintura clássica, daquela oportunidade que é muito antigo, ressalta e deixa claro o que a gente estava dizendo. Desde o início, ninguém tinha dúvida que Jesus era rei, né, Padre Guido? Claro. Ele apresentou, inclusive, o seu reino de uma maneira muito objetiva e clara. Quando ele disse que não tinha uma comparação com qualquer tipo de reino humano. Até hoje, Diácono Eric, nós encontramos, né, vários países no mundo que são governados por reis ou rainhas. Né? Isto é, não tem nada contra a lei de Deus, mas a estrutura humana não é a estrutura divina. Certo. Por isso não existe uma hierarquia, rei, rainha, príncipe, princesa, e depois outras autoridades, etc., território, valores monetários, não. O reino de Jesus, que ele anuncia e convida a fazer parte deste reino, é baseado não somente na mais linda pureza de vida, né, exercício de virtudes cristãs, colocando em prática o ensinamento doutrinal que Jesus veio instaurar e manifestar abertamente. Aliás, o senhor comentou de Pilatos, né? Pilatos pergunta diretamente para Jesus em relação à verdade. Né? Ele perguntou o que é a verdade, mas como é que foi, Padre Guido? Lembra para a gente? Bom, é só ler, Diácono Eric, o Evangelho de João, onde nós encontramos este episódio, que Jesus disse para Pilatos que ele veio para defender a verdade. Pilatos responde com uma pergunta, mas o que é a verdade? Mas não aguarda pela resposta. Diz o evangelista São João, Pilatos perguntou o que é a verdade e foi embora, saiu daí, envergonhado, digamos a verdade, Diácono Eric, porque ele estava diante da verdade, que era Jesus. Ele já tinha afirmado, Jesus já tinha afirmado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não teve coragem, né, Padre Guido, vamos dizer assim? Ele foi covarde, né? Foi covarde e hipócrita. É verdade. Porque, na verdade, ele sabia que Jesus era uma pessoa completamente inocente e, inclusive, podemos até dizer que o respeitava. Ele fez qualquer tentativa, digamos assim, mas depois, diante, é aí que entra a hipocrisia, diante do perigo de perder o cargo de ser governador, né, da Palestina, ele preferiu lavar as mãos e entregou Jesus para que fosse condenado à morte violentíssima da cruz. Padre Guido, peço desculpa aos nossos amigos telespectadores, estou um pouco gripado, mas vamos em frente.
Padre Guido, teve uma atitude concreta de Jesus, né, que ele fez uma coisa muito interessante para que a gente pudesse ter um auxílio, né, muito especial, para que a gente alcançasse, né, o próprio reino de Deus. E aqui fica já um parênteses aqui, né, onde o Padre Guido vai comentar que auxílio é esse que Jesus deu para a gente, para que nós pudéssemos alcançar o reino divino, né? O que ele nos enviou para que a gente alcançasse. Mas eu já deixo aqui um parênteses, Padre Guido, porque muitas pessoas confundem isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é o reino de Deus iniciado. É o mesmo reino de Deus que a gente vai viver em outra instância lá no céu. Isso já foi, inclusive, solenemente combatido pela Igreja, quem disse o contrário, né? Então, é falso aquela ideia assim, olha, a gente não conseguiu fazer outra coisa pelo reino de Deus, então a gente acabou só conseguindo a Igreja mesmo. Não, a Igreja é o reino de Deus iniciado, tá? Isso é a verdade de fé na qual a gente não pode ter confusão, tá? Não é isso aí, Padre Guido? Exato. Meus amigos, Jesus nos enviou o Espírito Santo com os seus 7 dons, para que nós pudéssemos alcançar o reino divino. Isto é, Jesus, conhecendo a nossa fraqueza humana, fez questão de fortalecer a nossa fraqueza com os dons do Espírito Santo. E lembramos a catequese, né? Entendimento, sabedoria, ciência, piedade, conselho, fortaleza e temor de Deus. Certo. E nós recebemos gratuitamente estes dons do Espírito Santo numa forma inicial, na hora do nosso batismo, numa forma mais oficial e, digamos assim, profunda, a tal ponto que este gesto não pode ser repetido no sacramento do crisma. Quando o bispo nos crismou, ou nos crisma, né, ele faz um sinal com uma unção sagrada na nossa fronte, com o óleo do crisma, e nos chama pelo nome e diz, recebe por este sinal os dons do Espírito Santo. Aliás, qualquer sacramento tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui agora, e deixa bem claro essa função, vamos dizer assim, da relação entre as etapas, ou vamos dizer assim, instâncias de igreja, enquanto a gente vive neste mundo, que somos a igreja militante, né? A igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a triunfante, que já chegou lá na glória. Seja os próprios sacramentos, ou a relação, por exemplo, da oração pelas almas, Sim. que é costume católico, etc. Tudo isso, Padre Guido, no final das contas, é esse próprio reino de Deus iniciado que a gente estava comentando antes, né? Perfeito. Ed é interessante, meus amigos, em primeiro lugar, aceitar esta belíssima proposta de vida que Jesus veio nos comunicar. E depois estabelecer um verdadeiro laço, não só de amizade, mas um verdadeiro intercâmbio de favores espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e as almas que nos precedem na vida eterna, com um grande destaque pelas almas que estão naquele estado de purificação e que nós chamamos de purgatório. Nós podemos ajudá-las e através do nosso benefício, orações, sacrifícios, aplicação de indulgências, parcial como também total, estamos favorecendo com que as almas do purgatório possam chegar na pátria do céu. Por isso que é muito bem feita a sua pergunta, Diácono Eri, a importância da vida sacramental na nossa existência como membros efetivos da Igreja, porque enriquecem a presença de Deus dentro de nós. E através desta riqueza espiritual, nós colaboramos também para que muitas outras almas possam alcançar, de uma maneira definitiva, o reino de Deus. Padre Guido, eu vou fazer um comentário agora, muito interessante. Primeiro, volta para a gente aquela imagem de Jesus Cristo, o ícone, por favor, Fernando, para a gente lembrar que faz tempo, tá aí, ó. Jesus Cristo é retratado como rei, ele tem uma coroa solene, ele está dando a bênção de acordo com a tradição bizantina ali em suas mãos. Geralmente, ele também é apresentado com um livro na mão esquerda, como é o caso desse ícone. Mas a gente vê alguns bispos católicos orientais usando paramento parecido com esse daí. Mostra pra gente, por favor, o primeiro bispo que a gente tem aí, a imagem. Esse aí, ó. Esse aí é um bispo católico, não é ortodoxo, é um bispo de uma igreja oriental, chamado Dom Sviatoslav. É difícil o nome, né? Sviatoslav. Ele é arcebispo maior da igreja ucraíno-católica, que é um rito oriental ucraniano. Olha só o paramento dele, não é parecido com o que Jesus usava?
Tem mais imagem desse bispo aí na sequência e de outros bispos orientais, né? Isso tem uma relação, tudo a ver com o que a gente está dizendo com o rei. Aqui, ó, tá aí, ó. Outros bispos dessa igreja também usando esse... Só para ressaltar, Padre Guido, a igreja sempre manteve essa ideia. Jesus nunca alguém teve dúvida. Jesus sempre foi tratado como rei desde o início, né? Exato, né? E fez questão de se apresentar também claramente. Quando ele chamou até os primeiros apóstolos, que deixaram as redes, eram humildes pescadores, Pedro, André, João, Tiago, etc. Jesus disse, vinde, farei de vocês pescadores de homens, e começaram a entender que estavam acompanhando uma pessoa singular, digamos, especial, porque estava apresentando uma instituição, um reino não humano. Inclusive, meus amigos, estas pessoas que foram chamadas a fazer parte e que se tornariam os apóstolos, as colunas da igreja, eram pessoas que não tinham nem cultura, talvez não sabiam nem ler nem escrever. Mas diante de Deus se tornaram as pessoas de grandíssima importância, porque conseguiram aprender e transmitir na íntegra a doutrina sobre a qual está baseada o reino de Deus. Muito bem, tem mais fotos aí de outros bispos, ou do mesmo? Do ainda Sviatoslav com o Papa Francisco. Olha, como se trata de um bispo católico, não é um bispo ortodoxo, isso aí foi uma ocasião onde o bispo ucraniano estava celebrando lá na Praça de São Pedro, o Papa Francisco foi lá cumprimentá-lo. É bispo em comunhão com o Papa, portanto, está sob a jurisdição do Papa Francisco. É bispo de uma igreja católica de rito oriental, no caso ucraniana, que no Brasil tem 2 dioceses, inclusive, dessa igreja. Lá no estado do Paraná tem 2 dioceses com 2 bispos que usam esse paramento conforme coroa, a gente está mostrando aí, né? E na sequência, aliás, só um parênteses aqui, ó, essa foto que foi mostrada com o Papa, na época, muita gente que não conhece isso, ignorância mesmo, acabou dizendo assim, olha, como é que o Papa abre a Basílica de São Pedro para que outras pessoas de outra igreja celebrem a missa lá? Não é outra igreja. É igreja católica, né? Se trata de igreja católica. Porém, o rito bizantino, que ficou popularmente conhecido na cidade de Bizâncio, ou Constantinopla, que atualmente é Istambul, mantém esse tipo de costume, eu já vou explicar por quê. Põe ainda mais um outro bispo de tradição bizantina também, esse é o patriarca emérito dos greco-melquitas, né? Greco-melquita, que fica a sede na Síria, aqui no Brasil tem eparquia, ou seja, tem diocese deles, também com bispo próprio. O patriarca é emérito, há pouco tempo deu a idade mínima dele, ele se aposentou, já tem um patriarca novo no lugar dele, o novo patriarca Melquita. Mas para mostrar que, está vendo a palavra Melquita, onde ele está usando uma coroa, a palavra Melquita vem de Meleque, né? Que de tradução siríaca significa rei. Então, eles mantiveram na liturgia essa ideia do reinado, baseado em 2 coisas, no reinado do próprio Cristo, né? Que são ali sucessores dos apóstolos a serviço de Cristo, pois são bispos, e também da ligação desses católicos com os reis católicos da igreja primitiva, especialmente no caso dos melquitas, para deixar claro lá na igreja primitiva, no Concílio de Calcedônia, por exemplo, quando foi estabelecido que Jesus é 100% Deus, 100% homem, Jesus, 2 naturezas numa só pessoa, os bispos ficaram ao lado do rei lá da época que aceitou esse dogma de fé que a igreja colocou, principalmente naquela época com São Leão Magno, falando do Concílio de Calcedônia. Eles foram de maneira pejorativa assim, ó, esse pessoal aí é melquita, é aqueles do rei lá, ó, pessoalzinho do rei. Mas isso depois foi incorporado a eles e está de pé até hoje, essa bonita tradição de um dos ritos orientais católicos de tradição bizantina. Então, toda tradição bizantina tem esse tipo de paramento e por isso que a gente vê, às vezes, ao lado do Papa, a gente usando coroa. Esse é o significado. Se for ortodoxo, que usa os paramentos parecidos, não concelebra com o Papa. Claro. Se está paramentado ao lado do Papa, com certeza é católico. E não é. Padre Guido, a liturgia é muito rica e sábia, né? É bom explicar, né, que os ortodoxos têm os sacramentos como nós, digamos, válidos, mas não reconhecem a autoridade do Santo Padre, o Papa. Por isso, meus amigos, nunca dará de ver um ortodoxo celebrar com o Santo Padre o Papa, porque não reconhece que é o legítimo sucessor de Pedro, né, vigário de Cristo, aqui na Terra. É muito bem colocado, Diácono Eric, né? Digamos assim, as condições que existem dentro da igreja. A liturgia é riquíssima. Existem os vários ritos conforme os costumes dos povos que se criaram ao longo da história, mas os ritos não significa distanciar-se de Roma.
Pelo contrário, o Santo Padre é sempre a autoridade máxima que regula também todos os demais ritos. É o bispo de toda a igreja, inclusive desses ritos orientais católicos. Padre Guido, vamos comentar aquela história do Pilatos? Enquanto o senhor conversa, eu vou pedir para o nosso diretor colocar aí para a gente, quando a gente foi em Roma, naquela matéria que fizemos em 2016, Sim. Nós mostramos aqui, a gente pode lembrar agora, o letreiro original da Cruz de Cristo, que está lá, esse aí, é o letreiro original da Cruz de Cristo, que está na igreja de Santa Cruz, em Jerusalém, lá em Roma, Sim. Uma paróquia pessoal lá de Roma, onde guarda algumas relíquias da cruz, inclusive essa a gente está vendo aí, já está meio apagada, obviamente, 2000 anos. Mas tem uma crise ali naquele escrito, Padre Guido, vamos lembrar. Exato. Bom, em primeiro lugar, prezados amigos e telespectadores, quando uma pessoa era condenada a morrer, digamos assim, dentro do Império Romano, a condenação era a morte na cruz. E a lei dizia que o condenado devia ser crucificado fora dos muros da cidade, e para que todos conhecessem a motivação, era necessário que o condenado carregasse aqui no peito uma placa, digamos assim, de madeira, com escrito a motivação, de maneira que quem passasse por aí, entre aspas, a morte na cruz era lenta. Certo. Porque a pessoa perdia aos poucos todo o sangue, certo? No caso de Jesus, meus amigos, foi um pouquinho mais rápida, porque Jesus tinha sido flagelado. É porque, a um certo ponto, Pilatos mandou quebrar as pernas dos 3 que estavam na cruz. Mas Jesus já estava morto. Então não foi preciso. Né? Não foi preciso, exato. E, meus amigos, qual foi a motivação da condenação à morte? Pilatos mandou escrever em 3 idiomas a mesma frase: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Vejam só, ele mandou escrever em grego, hebraico e latim, que era a língua oficial do Império Romano. Por que em 3 idiomas? Porque estava se aproximando a solenidade da Páscoa hebraica. E Jerusalém, naquela época, era um pouquinho como um centro de turismo, até pelas celebrações religiosas. Chegava gente de tantos lugares que falavam idiomas diferentes. Certo. Ok. Agora, Pilatos não reparou na hora um erro, digamos assim, até burocrático, que ele cometeu. Isto é, mandou escrever Jesus Nazareno. Nazareno significa de Nazaré. Nazaré é uma cidade da Galileia, isto é, do norte da Palestina. Volta pra gente, Fernando, enquanto o Padre Guido explica. Põe pra gente de novo a imagem. Está aí, ó. É sobre isso que o Padre Guido está dizendo. Continua, por favor. Exato. A Galileia está no norte. No centro nós temos a Samaria e no sul temos a Judeia. Gente, por incrível que pareça, o relacionamento entre os galileus e samaritanos, ou galileus e judeus, não era dos melhores. Certo. Não se entendia, um excluía o outro. Portanto, quando Jesus carregou esta placa no peito e depois foi pregada em cima da cabeça dele, foi aí que muitos judeus, Jerusalém é a capital da Judeia, repararam o que estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus de Nazaré, da Galileia, nosso rei. Não, eles não se davam com os galileus. Não aceitaram de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Diz o Evangelho de São João que um grupo de judeus correu no palácio de Pilatos e disse: Pilatos, pelo amor de Deus, tira aquela frase ou modifica, escreva: ele disse de ser o rei dos judeus, mas ele não é o nosso rei. Pois é. Não é. E Pilatos, minha gente, respondeu com a histórica frase em língua latina: quod scripsi, scripsi. Isto é, o que mandei escrever fica assim. E esta placa foi encontrada, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam, quando a mãe do imperador Constantino, lá pelo ano 313, 315, ele que era cristã, Santa Helena, né? Santa Helena, exato, mandou fazer escavações lá nos arredores de Jerusalém e foram encontradas essas cruzes, foi encontrada esta placa, o letreiro, um prego da cruz de Jesus e também de 2 espinhos,
Aí alguém poderia logo perguntar, mas como é que das 3 cruzes identificaram na cruz de Jesus? Temos 2 versões, uma é católica e outra é ortodoxa. Copta, da tradição... Copta. Lembrando que o rito copta tem ortodoxo e tem católico, Exato. Tem os 2 ramos, que é a tradição cristã do Egito, né? Tradição copta. Perfeito. A tradição católica diz que, diante das 3 cruzes, o bispo da cidade de Jerusalém, após ter feito muita oração com os fiéis, mandou vir naquele lugar uma pessoa muito doente, que encostou o corpo na primeira e na segunda cruz, não aconteceu nada, mas ficou curada de repente quando tocou na cruz, que era exatamente a cruz de Jesus. Ao passo que a versão copta dos ortodoxos diz que foi um morto. Trouxeram um homem morto, que quando encostaram o corpo deste homem morto na cruz de Jesus, recuperou a vida. São 2 versões diferentes para identificar a cruz de Jesus. Muito legal. Padre Guido, Jesus, como a gente já comentou, afirmou que o reinado dele não é desse mundo. Mas, de certa forma, ele provou isso com a vida dele. Né? Sim. Veio pobre, nasceu pobre. Inclusive, algumas pessoas esperavam que o Messias viria, né, vigoroso para tomar o poder, etc. Sim. Não foi o que aconteceu. Né? O reinado dele realmente não é deste mundo e ele provou com a vida tudo mais isso. De certa forma, esse é um parâmetro também para quem quer ser líder de alguma coisa ou governante. O exemplo está ali, nosso Senhor Jesus Cristo, né, Padre Guido? Exato. O estilo da vida de Jesus como rei é um estilo que ele apresentou e que quer que até no dia de hoje e para sempre seja aplicado e vivido. Isto é, consiste o reino de Deus num serviço da solidariedade, da compaixão, da fraternidade, e é um exercício, digamos assim, da autoridade que é praticado como um verdadeiro serviço. Eis porque, minha gente, dando de bola, digamos, né, na nossa expressão típica, ao Evangelho do domingo retrasado, quando Jesus bota na boca de Deus Pai aquela belíssima expressão gravada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 34 a 36. E tomara que isso aconteça para cada um de nós. Quando ao término da nossa caminhada aqui na terra, nos apresentaremos diante de Deus Pai, que nos dirá: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, doente, preso, de passagem. Você me alimentou, você me amparou, você me vestiu. E nós perguntaremos para Deus Pai: mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos, até dos mais pequeninos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Diácono Eric, olha que gratificante esta expressão, né? Porque de um lado é o mesmo Jesus que fala que até o número dos nossos cabelos está contado, até aquele copo de água que se dá tem a sua recompensa. Portanto, é o exercício destas virtudes que nos qualificam como membros efetivos do reino de Deus. Agora, Padre Guido, rapidamente, explica para a gente o contexto de uma... vou fazer a relação de novo com o Pio XI, o pessoal de casa vai entender. Já fizemos um programa sobre isso que eu estou dizendo aqui agora. O assunto do programa agora está nesse site que a gente mostrou. Em 1925, instituída a festa de Cristo Rei. Sim. O México estava vivendo uma crise muito grande. O México estava vivendo uma perseguição da igreja, de um governante chamado Plutarco Elias Calles, né? Um tirano, né, que perseguiu a igreja e que foi obrigado a criar naquele país, né, os católicos se viram obrigados, para defender a vida deles mesmos, dos seus familiares, das pessoas que estavam sendo assassinadas por esse governo, que foi uma evolução, né? Começou tirando o direito da igreja, não podia mais ter seminarista, não podia ter mais propriedade no nome da igreja, até que chegou, em vias de fato, a perseguir e matar mesmo alguns cristãos. Principalmente no ano de 1926 a 1929, ou seja, um ano depois da instituição dessa festa de Cristo Rei. 1926 a 1929 foi o período mais crítico lá no México, do episódio conhecido como Cristiada, onde esses
cristãos ou também cristeiros fizeram uma espécie de exército para se defender. E aí houve morte dos dois lados, né? Tanto da parte do governo quanto da parte dos próprios cristeiros. Muitos mártires que o Padre Guido vai explicar na sequência. Agora, Padre Guido, é óbvio que uma coisa tem a ver com a outra, né? E por que ficou tão conhecido, através dos cristeiros, a expressão Viva Cristo Rei? Meus amigos, não é difícil responder. A expressão Viva Cristo Rei, inclusive, que caracterizou não somente a defesa, mas, sobretudo, a fé daquelas pessoas, porque as autoridades militares queriam receber como que um culto, digamos assim, não digo de Deus, mas quase. Pelo contrário, o povo, os cristãos, que tiveram inclusive até mártires, já até canonizados pela Igreja, destacamos até o beato Miguel Pro, sacerdote, né, que na hora de ser fuzilado, ele soltou também a expressão Viva Cristo Rei. Ou até aquele menino também, né? O José Sanches del Rio. Perfeito. Né? Acho que a gente tem imagens dele. Porque uma coisa tem a ver com a outra, né, Padre Guido? Porque em 1925 foi instituída essa festa. 26 a 29 foi a crise lá dos cristeiros no México, né? E principalmente o Padre Miguel Pro, na qual o Padre Guido fez referência, é um padre jesuíta que era, né? Obviamente o governo odiava esse padre jesuíta, que era um bom sacerdote. Foi preso. O pessoal do Plutarco Elias Calles, né, que é o governo tirano de lá, queria matar de maneira pública o Padre Miguel Pro para que todo mundo tivesse medo e se afastasse das guerrilhas contra o governo. A gente tem imagem aí, não tem? Põe imagem, tá aí, ó. Esse aí, Padre Guido, pouco antes da morte, ele pediu para se ajoelhar e fazer sua oração. Perfeito. Inclusive, um dia antes da morte, ele se confessou com o irmão dele, também que era padre, né? Ele, olha que gente, uma fotografia muito dramática, né? Está aqui, ele foi fuzilado. Só que este Plutarco, né, não sabia, como também os antigos imperadores romanos, não sabiam que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas. A famosa frase de Tertuliano, né, Padre Guido? O senhor acabou de dizer. Quanto mais pensavam de sufocar a religião cristã, mais aumentava o número dos verdadeiros, autênticos cristãos que não se importavam até de perder a vida por causa de Cristo. Então a gente tem uma foto na sequência do momento, tá aí, ó. O Padre Miguel Pro, hoje beato da igreja, com os braços abertos. Segundos antes de ser fuzilado, até essa foto histórica, foto dele mesmo. Essa foto, como eu disse, foi produzida, né? O Plutarco Elias Calles queria mostrar para todo mundo essa foto que ele estava matando cristão, a fim de, como o Padre Guido estava dizendo, né? De diminuir o avanço dos cristãos, mas não teve jeito. Só aumentou. Isso aí foi no ano de 1927. E na hora que ele morreu, o que ele gritou, Padre Guido? Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Sim. E teve um outro caso, né? A gente já fez um programa só sobre isso, como eu disse, está lá no portal. Um programa exclusivo sobre a cristiada, a guerra dos cristãos. Né? Um outro adolescente, esse já foi canonizado pela igreja, esse é santo da igreja. Né? Mostra a primeira foto dele aí, por favor, São José Sanches del Rio. Tá aí, ó. Esse garotinho de 14 ou 15 anos, como diz a biografia dele, vendo aquela situação toda, chegou para os pais e disse assim, olha, nunca foi tão fácil ganhar o céu. Eu quero entrar para esses cristeiros, vou defender a igreja, vou defender, se possível, com a minha vida, porque essas pessoas vão ter que parar de matar cristãos. Só que ele era muito pequeno, muito jovenzinho. E aí a mãe dele não queria deixar, obviamente, nem o pai, e muito menos os cristeiros. Falaram assim, não, você é muito jovem para entrar. Ele falou assim, faz o seguinte, deixa eu cuidar dos cavalos. Né? Deixa eu cuidar dos cavalos. Inclusive tem uma outra foto dele já, quando foi aceito, que ele cuidava dos cavalos, está aí, ó. Esse é o santo da igreja, adolescente, São José Sanches del Rio, né, mártir. Ele está aí já vestido como cristeiro naquele grupo paramilitar, então, que estava defendendo a igreja. Morreu, como eu disse, morreu muita gente dos dois lados, hein? Os papas já canonizaram muitos mártires desse período, beatificaram o Padre Miguel Pro, que a gente mostrou. Agora, o São José Sanches del Rio tem um destaque nisso, porque a pessoa que era do lado do governo, que ficou incumbida de matar esse menino, ele chegou a ser padrinho, né, da primeira Eucaristia do São José Sanches del Rio. Então ele fez de tudo para que ele desistisse. Olha, tentou persuadi-lo, tentou que a família comprasse com resgate a prisão dele. Ele falou assim, não, eu estou aqui para morrer por Cristo. E aí o que acontece? Padre Guido, conta pra gente o que acontece no final da história. Praticamente este menino viu-se, digamos assim, ou você muda de ideia ou vai acontecer o pior. E este menino desprezou a sua mesma vida. Teve a coragem de optar por uma fidelidade total
a Jesus. Um Jesus que ele amava mesmo de verdade e não se importava desse jovem de perder a sua vida. O martírio dele, diácono... Foi bem triste, né, Foi Padre Guido? muito bem triste. Porque, na verdade, esse padrinho dele, né, tá fazendo de tudo para que ele desistisse. Então ele pensou assim... Ele chegou até a fazer uma proposta, ele queria mandar o seu... Para o exterior. Para o exterior, para os Estados Unidos, para cair fora daquela bagunça, digamos Exato. assim, né? E ele falou assim, não. Não. Ele preferiu permanecer no campo de batalha, desculpa esta bela expressão, e mostrar a sua fidelidade, minha gente. E o martírio... sobretudo quando teve os pés praticamente... Teve a sola do pé arrancada, né? Mas só para lembrar o contexto, assim, ele estava numa batalha e o líder dele, dos cristeiros, teve o cavalo assassinado pelos membros do governo. Ele falou assim, pega o meu cavalo, que o senhor é mais importante do que eu aqui, nessa batalha dos cristeiros. E o líder fugiu com o cavalo do São José Santos del Rio. Ele foi capturado. E esse rapaz que ficou persuadido, tentando persuadir ele para desistir, né, antes do martírio, fez o seguinte, pensou, olha, vamos torturar esse garoto que ele vai desistir. Então bateu muito nele. E aí foi o seguinte, arrancaram mesmo a sola dos pés dele, dos 2 pés, e ele teve que caminhar até a cova dele, né? E aí... Mais de 2 quilômetros. Olha, imagina, Padre Guido, é uma dor, né? Para um garotinho de 14, 15 anos, não desistiu da sua fé. E ainda, mais uma chance de que ele desistisse, na hora da morte, ele não foi fuzilado, ele foi morto a facadas. Em cada facada que davam nele, Padre Guido, o que ele falava? Ele respondia, gritava, viva Cristo Rei e viva Nossa Senhora de Guadalupe. Que coisa linda, Olha né? assim. A cada facada que tomou, manteve a fé até o final, gritando, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Depois desses episódios, com o Padre Miguel Pró, com São José Santos del Rio, o Plutarco Elias Calles, ele cortava a língua dos prisioneiros para que eles não pudessem mais gritar viva Cristo Rei na hora da morte. Quer dizer, eles entenderam, o México entendeu na prática essa ideia que Pio XI, aliás, tinha, de voltar ao centro da discussão da liturgia, Jesus como rei, tanto é que instituiu a festa em 1925. A crise lá no México foi de 22 a 29, principalmente. E eles viveram na prática, Padre Guido. E eles conseguiram, então, pelo menos na hora da morte, gritar esse Viva Cristo Rei, que ficou uma marca dele, mas que, de certa forma, vamos dizer assim, deu norte para toda a igreja depois disso, né, Padre Guido? Perfeito. E olha, não é que foi uma mera coincidência, né? No México, toda essa perseguição contra os cristãos, né? E na Europa, o nascimento dos regimes totalitários, né? Mas o Papa viu exatamente o gravíssimo perigo que estava nascendo no mundo inteiro de uma idolatria da pessoa humana, sobretudo nestes grandes regimes totalitários, e quis dar um basta exatamente com esta solenidade. É uma estratégia que a Igreja sempre usa para o bem dos fiéis. Né? Por exemplo, quando foi no ano 1950, o ano da juventude, o Papa Pio XII canonizou uma jovem, Maria Goretti, por exemplo, mártir também, ela mártir, preferiu desprezar a sua vida, preferiu receber no seu corpo 14 facadas, ao invés de perder a sua virgindade, menina de 12 anos. Aliás, o Padre Guido conheceu o assassino da Maria Goretti, sim. O Alexandre que matou ela a facadas. O Padre Guido teve a oportunidade de conhecer, que depois de tudo ele se converteu e viveu retirado como religioso, se bem que ele não era religioso, apenas viveu retirado. Se converteu ainda na cadeia, né? E depois, quando saiu, quase 30 anos de cadeia, ele pediu aos frades capuchinos da cidade de Florença de ficar lá cuidando um pouquinho do serviço, do jardim, da portaria. Ela trabalhava um pouco até na cozinha. E gente modificou a sua vida de uma maneira singular. Um grande exemplo, até um testemunho de um verdadeiro arrependimento. Eu tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente. O nome completo dele é Angelo Serenelli, que foi o assassino quando matou Maria Goretti, estava com 18 anos. Muito bem, Padre Guido, a gente não tem mais tempo, infelizmente, o tema é muito rico. Agora que o senhor vai nos dar a bênção, se o senhor puder nos orientar em 30 segundos, como a gente vive bem, como a gente pode viver bem o finalzinho desse ano litúrgico e o começo do Advento, já nos dê a bênção, por favor. Exato. Gente, a liturgia, nestes últimos dias do ano litúrgico, apresenta, às vezes, uma expressão muito forte de Jesus sobre o fim dos tempos, sobre a nossa morte, etc. Né? Jesus não quer transmitir o medo.
Ele quer que estejamos sempre bem dispostos e bem preparados para o nosso encontro definitivo com Ele. A prática, o exercício das virtudes cristãs, das obras de misericórdia corporal como também espiritual, são uma grande garantia e força para sentirmos membros efetivos do reino de Deus. Fique tranquilo que desejamos viver com Ele para toda a eternidade, lá no céu, onde, como diz a parte central da Santa Missa, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Por isso que seja a nossa verdadeira alegria. Acho que os mártires também, este menino, São José, lá no México, né, sabia muito bem disso e não se importaram de perder a vida aqui humana porque conseguiram resgatar a vida deles para toda a eternidade. Dê a bênção, por favor, Padre. A bênção, dando um abraço à família de Dona Cristina, e o seu Dr. Carlos, a Juliana e Luciana de Bauru, e todas as grandes famílias, especialmente a Adalberto Gambolonga de Criciúma, que me acolheram muito bem neste dia que fiquei com eles. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente.